A seguir, Jornal das 6. Moradora de Panambi teria contraído dengue antes de morrer, mas a coordenadoria diz que devem ser realizadas análises para comprovar que de fato a doença teria sido a causa da morte. Previsão de inflação em 2015 vai a 8,25%. Este percentual não ficava tão alto desde 2008. O tradicional jantar dos 12 povos acontece hoje à noite na Casa Alemã. Sétima edição da FENI recebe seminário de turismo esportivo. O presidente da FENI falou sobre as expectativas para a feira. Polícia Rodoviária Federal intensifica as fiscalizações no feriado. Não saia daí porque o Jornal das 6 está no ar. Olá, boa noite! O Jornal das 6 está no ar e nós começamos o jornal de hoje falando sobre dengue. Foi confirmado pelo Laboratório Central do Estado que a moradora de Panambi teria contraído dengue antes de morrer, mas a coordenadoria diz que devem ser realizadas análises para comprovar que de fato a doença teria sido a causa da morte da mulher. A mulher teria sentido sintomas no dia 14 de abril e logo no dia seguinte foi internada no hospital do município. Mas no dia 18, seu estado de saúde piorou e ela precisou ser internada em uma unidade de tratamento intensivo. Como não haviam leitos disponíveis na região, foi conduzida até o hospital de Vacaria. No dia seguinte, acabou falecendo. O exame realizado pelo LACEN confirma que a mulher havia contraído dengue, mas a 17ª Coordenadoria Regional de Saúde ainda não confirma a morte da mulher em decorrência da doença. Então, essa paciente estava com dengue, realmente confirmou laboratorialmente, porém, estão sendo investigados, daí se foi buscar dados, né, de outros locais onde ela pudesse ter sido atendida, ou a sua história prévia, sua história clínica prévia em ambulatório ou em outro hospital, enfim, para saber como que era a sua história clínica, se ela tinha outras comorbidades, ou seja, outras patologias, ou se fazia algum outro tratamento, porque a gente sabe que as pessoas que têm outras doenças ou que já fazem tratamento para outro problema, pode ocorrer um agravamento dessa situação, né? Então, a paciente estava com dengue, mas a gente não tem claro ainda se esse óbito foi por causa da dengue. Agora, uma série de análises devem ser realizadas. Ainda não se sabe quando sairá o resultado concreto. Enquanto isso, o município de Panambi registra um surto de dengue, com 53 casos confirmados. Em Ijuí, até o momento, são 3 casos confirmados de dengue, todos importados. No Rio Grande do Sul, são 552 casos de dengue confirmados. No mesmo período do ano passado, o Rio Grande do Sul havia registrado 63 casos da doença. A coordenadoria alerta para que os cuidados com a proliferação do mosquito da dengue seja constante nas residências. Os trabalhos de prevenção de dengue devem ser permanentes. Não deve ser só em épocas de surto ou quando há uma ocorrência do aumento do número de casos. Porque aqui na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, a gente tem a falsa sensação de segurança que agora, quando vem o inverno, vai amenizar, enfim, vai se resolver por si só, né, o problema. Mas a gente sabe que os ovos do mosquito Aedes aegypti, eles podem persistir no meio ambiente pelo menos 6 meses. Então, como o inverno também, pelo menos no ano passado, não foi rigoroso, eles também aguentam baixas temperaturas e no momento que passa o inverno e que volta o calor, enfim, as chuvas, esses ovos podem eclodir e recomeçar novamente a circulação viral. E o número de pessoas que utilizam o aparelho celular aumentou cerca de 131% desde o ano de 2005. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE.
Em 2013, quase um quarto dos brasileiros não possuíam telefone celular. Mas desde 2005, cerca de 73 milhões de pessoas passaram a utilizar o aparelho. Os dados são do suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que foram divulgados hoje pelo IBGE. Em relação ao ano de 2008, o aumento foi de 49,4%. A ausência do aparelho era mais comum entre pessoas de baixa renda, baixa escolaridade e trabalhadores das áreas agrícolas. A pesquisa aponta ainda que a posse de celular cresceu em todas as faixas de idade, a partir de 10 a 14 anos, e atingiu a maior proporção no grupo de idade de 25 a 29 anos, caindo entre os idosos com mais de 60 anos. E agora vamos falar de economia. O mercado prevê mais inflação. A previsão de inflação em 2015 vai a 8,25%. Este percentual não ficava tão alto desde o ano de 2008. Mais inflação e um encolhimento maior no Produto Interno Bruto em 2015, além de uma nova alta na taxa básica de juros da economia brasileira, ainda nesta semana. Essas foram as previsões feitas pelo mercado financeiro na semana passada, divulgadas nesta segunda-feira pelo Banco Central. Segundo o Banco Central, a expectativa dos economistas é que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fique em 8,25%. Para 2016, a previsão dos economistas para o IPCA ficou estável em 5,6%. Para o PIB, a estimativa agora é de queda de 1,1%. Se confirmada, a previsão do mercado para a inflação de 2015 atingirá um maior patamar desde 2003, quando ficou em 9,3%. E agora vamos falar de diversidade. O tradicional jantar dos 12 povos acontece hoje à noite na Casa Alemã. O evento faz parte da programação da 7ª edição da FENI. Com todos os cartões já comercializados, o tradicional jantar dos 12 povos na cozinha, mais uma vez, tem o sucesso garantido. Ao todo, são 12 pratos de 12 países diferentes à disposição do público para degustação. Uma forma de integrar culturalmente as 12 etnias, além de levar, através da culinária, um pouquinho da cultura de cada país para as mais de 400 pessoas esperadas. Nós temos aí um exemplo, nós temos os espanhóis com a paella, nós vamos ter o carreteiro de charque dos gaúchos, tradicional dos gaúchos, né? E assim por diante, são 12 pratos dos poloneses, dos holandeses, dos afro-brasileiros, enfim, dos alemães, dos italianos, dos letos, né? Então todas as etnias estão se preparando, as 450 fichas já foram todas comercializadas, sinal de sucesso, né? E o mais importante, é mais uma atração dentro da FENI, que é uma feira que está se tornando tradicional também, além da nossa grande Expo Ijuí. A FENI hoje já está se tornando também uma bela feira. E o convite na quarta-feira era para que cada um fizesse 1 minuto de silêncio, para que se pudesse ter uma noção do impacto do barulho na vida cotidiana. A campanha integrou o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. Músico 125 decibéis. Profissionais que trabalham em meio ao trânsito 120. Trabalhador da construção civil 110. Motorista de caminhão, 95 decibéis. O ranking é de algumas das profissões do barulho. Que já tem o barulho do dia a dia e mais o barulho do motor aqui, a gente chega em casa escutando ainda esse barulho. A Organização Mundial da Saúde classifica como incômodo o ruído urbano acima de 60 decibéis. Em Porto Alegre, a maior parte dos bairros já atinge a média de 80. Mas não é o trânsito o principal motivo de denúncias junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O comércio e as casas noturnas somam quase 60% das reclamações. A lei não prevê níveis máximos de emissão. Para o estabelecimento ser notificado, multado ou até ter o alvará cassado, dependendo da gravidade, a medição com o decibelímetro é feita na casa do reclamante. Se mede o ruído de fundo que existe na cidade e se mede o ruído que a fonte, a casa noturna emite, e essa diferença não pode passar de 5 decibéis dentro da casa do reclamante.
E a exposição ao ruído, seja ela contínua ou repetida, é uma questão de saúde. Os danos em relação à saúde dependem do tempo de exposição ao nível sonoro, o que não quer dizer que um nível sonoro baixo, com pouco tempo de exposição, não traga algum prejuízo para a qualidade de vida das pessoas, como, por exemplo, estresse, irritações, taquicardia, né? Alguns distúrbios no sono, por exemplo, em quem mora perto de atividades noturnas. E na saúde, propriamente dita, com o tempo de exposição maior, os riscos são mais sérios, né, trazendo prejuízos mais graves e permanentes. A perda da audição, problemas sérios neurológicos. E no próximo bloco a gente fala sobre FENI e sobre a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no feriado. Não saia daí que a gente já volta.